Hare Krishna. Vamos começar mais uma aula sobre o Bhagavad Gita, baseada no tesouro oculto do doce absoluto, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. Espero que vocês estejam todos bem. Agora eu vou pronunciar os mantras que nos conectam a Krishna, a sucessão discipular dos Vaishnavas. Antes de começar esta aula, nós estamos terminando o capítulo 17 e entrando no último capítulo do Bhagavad Gita. Finalmente teremos uma visão geral deste conhecimento, deste manuscrito que é apontado como a quintessência do conhecimento védico. O resumo, as informações principais relativas a toda a literatura dos Puranas, dos Upanishads e dos 4 primeiros Vedas. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kantana Mustute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então nós estávamos no capítulo 17, lendo os versos que explicavam Om Tat Sat. Se eu não me engano, agora estamos no verso 26 e no verso 27. A verdade absoluta é o objetivo do sacro ofício devocional, do ritual espiritual, do ritual em devoção a Deus. E é indicada pela palavra Sat. Já dissemos o significado de Sat quando descrevemos a essência da nossa própria jiva, da nossa própria alma individual, repetindo o que os Vedas explicam, dizemos que a alma é da mesma qualidade de Deus e que, portanto, também somos feitos de Sat, Chit e Ananda. Sat significa eternidade. Portanto, a verdade absoluta é indicada pela palavra Sat e é o objetivo de todos os rituais sagrados. O executor deste sacrifício, deste ritual, também é chamado de Sat, assim como são todas as obras e todos os rituais sagrados, a penitência, a caridade, que em harmonia com a natureza absoluta são executadas para agradar a pessoa suprema. Explica Krishna a Arjuna no verso 26 e no verso 27. Então, nós vamos entender o que isso significa. A palavra Sat significa eternidade. O sacrifício, a ação devocional em relação a Deus. E podemos elencar várias. Uma delas, a principal, o pronunciar, o recitar do Mahamantra Hare Krishna, também é considerado um sacro ofício, uma ação sagrada. O famoso sacrifício de fogo que os Vaishnavas realizam para selar
a Diksha, a cerimônia de Diksha, daqueles que se iniciam na tradição discipular de Chaitanya Mahaprabhu, do Avatar Adorado. Austeridades como o Ekadasi, cantar bhajans, canções e orações sagradas em relação à glória de Krishna, de Radha, do Guru Varga, dos grandes santos, das expansões de Deus. Tudo isso é sat, tudo isso é eterno. Portanto, qual a diferença entre aquilo que é sagrado e aquilo que é mundano? A diferença está exatamente neste conceito, nesta realidade. As nossas ações em relação a Shri Krishna são eternas. As nossas ações em relação à realidade material são perecíveis, mortais. Fazem parte de uma precariedade, de uma temporariedade material e não tem um objetivo eterno, um objetivo transcendente, um objetivo que vai além das circunstâncias ao nosso redor. E mais uma vez, as nossas aulas do Bhagavad Gita parecem coincidir com o momento social ou com o calendário das atividades devocionais. Eu me lembro que na aula em que nós estávamos falando sobre as características de um sábio, era o dia do aparecimento de Srila Gurudeva. Hoje nós estamos diferenciando o que é eterno, espiritual, sagrado, daquilo que é temporário, mortal e mundano. No dia em que as pessoas estão muito mais preocupadas com a matéria do que com Deus. Muitos alunos hoje não assistirão à aula ao vivo, porque, de alguma maneira, decidiram organizar a sua agenda, colocando as suas atividades como cidadãos antes das atividades devocionais. Nesta frase, não ouçam nenhuma forma de julgamento, eu estou só analisando o nosso comportamento humano. Às vezes nos parece muito urgente comprarmos um sapato, fazermos ginástica, telefonarmos para os nossos parentes, irmos à feira, limparmos o chão. Tudo isso aparece em nossa mente como urgências inomináveis, urgências de peso avassalador. Nós não poderíamos sobreviver deixando os sapatos para depois, deixando a feira para amanhã. A nossa mente, naturalmente, se ocupa ou dá atenção aos problemas materiais contingentes que se manifestam ao nosso redor e deixa, por último, a nossa relação com Krishna. Isso é o que nos acontece no dia a dia, e eu não estou dizendo isso somente aos alunos, mas estou falando de mim mesmo. Nós somos atraídos pelas urgências materiais, sem nos lembrar que a feira acontecerá amanhã, e depois de amanhã, e no dia seguinte, e no outro sucessivo também. Que os nossos pés pararam de crescer aos 16, 18 anos, e que, portanto, podemos deixar os sapatos para quando eles realmente forem urgentes e necessários. Nós esquecemos de calibrar a balança com a qual nós podemos pesar o que é eterno e o que é temporário e que, portanto, tem muito, muito menos valor
do que se imagina, do que se percebe. As pessoas hoje estão preocupadas, atentas, orando mais do que jamais oraram por si mesmas. Há pessoas que estão implorando orações em todos os cantos da comunicação entre amigos, em redes sociais, por telefone, por carta, para pessoas deste ou de outro país. Com uma fé e um fervor que jamais demonstraram pela elevação da própria consciência em relação ao Supremo Shri Krishna Govinda. Sem se lembrar que daqui a alguns anos este dia fará parte de uma história extremamente relativa em relação a esta nossa vida material. O que dizer da nossa vida transcendente e eterna? Uma vez que desencarnemos o corpo, seremos chamados diante dos semideuses que regulam a morte, delegados por Krishna, pelo Supremo, para esta missão, a discutir sobre política, a explicar as sortes históricas de um país em relação ao que aconteceu na década de 50 ou de 60 ou de 70. É este o momento mais importante da existência? Isso é Sat, eterno? Ponto de interrogação. A verdade absoluta é o objetivo do sacrifício devocional e é indicada pela palavra Sat. O executor deste ritual sagrado também é chamado de Sat, aquele que pronuncia o Mahamantra Hare Krishna com a consciência da diferença entre o que é eterno e o que é reles e temporário, também alcança o patamar da eternidade. Assim também são todas as obras sagradas, todos os sacrifícios, todas as penitências, todas as caridades, a doação que se faz aos Vaishnavas, a tradução de um texto sagrado, o serviço que nós podemos prestar à difusão do conhecimento védico, ao, por exemplo, explicar aos familiares e ajudá-los a realizar o jejum e a dieta do Ekadasi. Tudo isso, em harmonia com a natureza absoluta, são obras eternas executadas para agradar a pessoa do infinito, a personificação da eternidade. Krishna. Tudo aquilo que é feito com sacrifício, caridade ou penitência, diz o verso 28, sem fé no Supremo, é impermanente. Então Krishna está dizendo, mesmo aquilo que parece ser sagrado, mas que não se relaciona com o Supremo assim como ele é, não assim como as pessoas deliram que ele seja, ou como as pessoas acham que ele se chame, mas assim como é a sua existência eterna, a sua forma transcendental, que é não diferente do seu nome sagrado. Tudo que é feito sem fé no Supremo Shri Krishna é impermanente, chama-se asat e é inútil tanto nesta vida quanto na próxima. O resultado de um sorteio, de um bingo, de uma rifa, de um amigo secreto, de uma eleição de Miss, ou de qualquer outra atividade social, vai influir de que forma na sua vida cósmica e nas suas próximas encarnações. É para isso que estamos todos de joelhos?
para decidir quem é o Mister Universo? Tudo aquilo que é feito sem objetivo transcendental, seja sacrifício, caridade ou penitência, é inútil. Por isso, neste verso, declara-se que essas atividades são abomináveis. Tudo deve ser feito em prol do Supremo, em consciência de Krishna. Sem essa fé e sem a orientação adequada, nunca pode haver fruto algum. Em todas as escrituras védicas aconselha-se que se deposite fé no Supremo. Na observância de todas as instruções védicas, a meta última é compreender Shri Krishna. Ninguém pode obter sucesso sem seguir este princípio, pois este sucesso seria fictício, passageiro e levaria a mais ignorância. Esse é o ponto. É por isso que nós demos uma aula chamada O Poder da Inteligência, para explicar que desconectados de Deus, qualquer escolha leva a mais sofrimento. O sofrimento é um sinônimo de ignorância, pois ele é o que a ignorância gera como fruto. E é o que nós estamos colhendo há milhares de anos na história da humanidade por nos afastarmos do conhecimento e da ética védica originais. Oh, que exagero! Como é possível dizer que ninguém pode obter sucesso sem Krishna? Nós já explicamos que aquilo que pode parecer um patamar material, nada tem valor diante da eternidade. O que garante que o rei de hoje não será o mendigo de amanhã? Krishna explica, no capítulo que passou, que ele, aos materialistas incrédulos, se apresenta como a morte, lhes arrancando tudo o que possuem. De que adianta sermos donos de uma dinastia, acumularmos bilhões e bilhões, se na hora da morte seremos arrancados da nossa plataforma e arremessados dentro da eternidade material, dentro deste cosmos, que na verdade não é eterno, mas tem uma duração específica, sem termos nem mesmo uma ideia do que acontecerá conosco. Ninguém pode obter sucesso sem seguir este princípio, porque o verdadeiro sucesso é chegar ao objetivo da vida, o serviço amoroso a Deus, e sermos acolhidos por Ele em seu reino infinito e eterno, em seu universo espiritual. A melhor conduta é agir desde o começo em consciência de Krishna, sob a orientação de um mestre espiritual genuíno. Esta é a maneira de tornar tudo um sucesso. É claro, nós somos afetados pelo resultado material deste ou daquele acontecimento. Mas isso não significa que nós estaremos indo bem se as coisas acontecem como desejamos, ou indo mal se as coisas acontecem de maneira imprevista e desconfortável. O conforto e o desconforto fazem parte da realidade material, assim como o verão e o inverno. São aspectos passageiros. Sim, existem verões insuportáveis e existem invernos gelados e aterrorizantes.
Mas a porta de saída para os impasses materiais é o nosso crescimento ético e espiritual, e não a facilidade com que alcançamos nossos objetivos. O verdadeiro espiritualista não se esquece do Ekadasi, não se esquece do Mahamantra, não se esquece do Bhagavad Gita, não se esquece dos Vaishnavas, não se esquece da realidade absoluta, nunca se esquece de Krishna em nenhuma circunstância, em nenhum dos dias da sua vida. Diante de uma guerra civil, diante de um pleito confuso e intenso, diante de uma inflação galopante, diante da estabilidade econômica, diante de um governo justo, diante da fartura do petróleo, diante da carestia das secas. Tudo isso faz parte de Shri Guru. O mundo é a manifestação da existência material que emana da primeira expansão de Shri Krishna, Balaram, o Guru original. Ele é a superalma dentro dos átomos. Ele é o Mahavishnu que exala os universos materiais no plural. O Guru é a realidade. O Guru é o ensinamento que a realidade nos proporciona. Uma vez que compreendemos que a realidade é o grande mestre que depende de Krishna, o mestre que nos leva até Krishna, e uma vez que alinhamos este princípio ao conhecimento descrito no Bhagavad Gita, assim como lhe é explicado, podemos finalmente avançar diante da vitória dos amarelos ou da vitória dos azuis. Pois estaremos olhando para a realidade assim como ela é, um teste que mede, que mensura, como se diz em português, que avalia a nossa capacidade de enxergar Krishna em qualquer momento. Diante das catástrofes publicadas nos jornais, enxergamos Kali Yuga. Diante dos conflitos familiares, enxergamos a necessidade de controlar os sentidos. Diante da repetição do nosso próprio comportamento ignorante, enxergamos a ação das gunas. Diante do batimento cardíaco, enxergamos a presença da superalma no nosso peito, ao lado da nossa alma individual. Diante dos Vaishnavas, enxergamos a misericórdia personificada do Senhor. Diante do sol, enxergamos a metáfora da alma, a pureza do Guru e os raios do conhecimento materializados literariamente na literatura védica. Diante de qualquer coisa, enxergamos o divino casal, Shri Shri Radha Krishna. O significado do Om, as potências masculina e feminina do Absoluto.
Portanto, uma vez que ouvimos falar de mestres fidedignos, e contam-se nos dedos tais mestres, devemos buscá-los como o deserto busca a chuva. Às vezes, as pessoas me perguntam por que caminho devemos ir. Aí eu sigo apontando na direção de Gurudeva, pois ele é o parâmetro, ele é o modelo de mestre que nós devemos procurar agora. Não me canso de repetir que Krishna jamais deixaria o mundo material sem a presença de um Vaishnava puro e elevado. É somente em presença do maior santo que Bhakti pode acontecer em nossas vidas. Portanto, atenção ao eleger mestres e professores. Atenção ao buscar o conhecimento védico em qualquer fonte, assim como elas aparecem na internet ou nas redes sociais. Se não chegarmos a Krishna através do exemplo, do transparente exemplo de um guru fidedigno, tudo é asat, diferente da eternidade. Como nós publicamos no grupo das aulas do Bhagavad Gita, estamos no mês de Kartika. Este é o mês que Krishna dedica a Srimati Radharani. Radharani, a potência feminina do Absoluto, a personificação feminina de Deus, não diferente de Krishna, é festejada pelos Vaishnavas neste mês onde ocorrem muitos dos passatempos transcendentais do Absoluto aqui no mundo material. Este é o mês onde nós festejamos episódios, atividades espirituais que Krishna realiza dentro do mundo material. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre estes passatempos. Os passatempos de Krishna não são os mantras do Bhagavad Gita, não são os versos que nós estamos estudando. Atenção para o significado correto das palavras. Chega um momento na vida daquele que quer estudar o Bhagavad Gita, que quer compreender os Vedas, em que é necessário prestar atenção, perguntar exatamente o que isto significa, o que significa aquilo. Essa semana alguém me perguntou se os versos do Gita são os passatempos de Krishna. Aquilo que Deus pronuncia são mantras, ou seja, são frases eternas que ciclicamente Deus manifesta para o avanço espiritual das almas materiais. Os passatempos de Krishna têm a mesma finalidade, atrair a alma individual através, porém, de atividades. Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj fala de um teatro, atividades teatrais, encenações de narração, de estrutura narrativa, dentro dos universos materiais. Portanto, Krishna
se manifesta na matéria e age numa estrutura narrativa, em pequenas histórias com começo, meio e fim, entre aspas, pois ele é eterno, que tem o objetivo de nos ensinar o significado, o sabor de verdades eternas. Nós publicamos no grupo do Bhagavad Gita o Damodara Astakam, a oração, a canção sagrada, o bhajan, que é redigido por Srila Vyasadeva, o mesmo autor dos Vedas, há mais de 5.000 anos, em um dos Puranas, no qual nós glorificamos um dos mais famosos passatempos, lilas, em sânscrito, de Shri Krishna, na forma de um menino, no nosso mundo material. Existem dois tipos de passatempos, dois tipos de lila. A palavra lila em sânscrito me dá a impressão de um carrossel, de algo doce e repetitivo. Lila. Parece literalmente um jogo, um brinquedo. Essa também é uma forma de interpretar as atividades espirituais do Absoluto. A maneira como ele nos encanta em histórias que funcionam como carrosséis sem obrigatoriedade de início, meio e fim. Mesmo no mundo transcendental, estas atividades parecem ter um começo, um desenvolvimento e um encerramento. Porém, como já explicamos em aulas passadas, a alma liberada pode entrar e sair destes mesmos passatempos infinitamente, assim como nós podemos assistir o mesmo filme imediatamente após o seu encerramento. Portanto, existem pétalas de realidade transcendentais, nas quais histórias que envolvem Krishna e suas expansões assessoradas pelas almas liberadas se repetem infinitamente, simultaneamente. Os passatempos materiais são chamados de Prakrita Lila. Prakriti é a energia material do Supremo. Prakrita é um nominativo de Prakriti, se eu não me engano. Existem esses passatempos materiais e existem a Prakrita Lila, os passatempos não materiais. Os passatempos espirituais são descritos simplesmente como passatempos não materiais. Eles não são idênticos há variações entre eles, mas muitos se repetem tanto na matéria quanto na plataforma transcendental. No começo, quando estudamos os passatempos de Krishna, temos dificuldade em entender se os passatempos estão acontecendo nas narrações dos Vaishnavas na matéria ou na transcendência. Geralmente, quando falamos dos passatempos do Senhor, eles são materiais. São os passatempos testemunhados pelo universo material, aqueles mais conhecidos dentro do universo material. Quando há informações sobre a variação dos mesmos passatempos no plano absoluto, geralmente elas são reportadas pelos Vaishnavas durante
a explicação dos mesmos lilas, das mesmas lilas, às vezes, por ser uma palavra em sânscrito, que termina com A, nós a pronunciamos no feminino em alguns casos. Alguns Vaishnavas preferem dizer as lilas de Krishna, outros os lilas de Krishna. Eu digo os passatempos e as lilas, pois para mim assim é mais natural. Então, quando Krishna simula um nascimento humano, nós já dissemos que Deus não passa por um período de gestação. Ele não se submete a incubações materiais. Quando Deus se manifesta no mundo, ele cria a ilusão de ter nascido de alguma maneira. E isso também é considerado um passatempo. Nós vamos entender que a posição dos planetas é perfeita, calibrada como num relógio, e que o carrilhão da música do absoluto pode tocar no momento em que ele vai dar o seu darshan, manifestar a visão da sua forma transcendental na matéria como o bebê Krishna. Todas as outras filosofias que descrevem nascimentos de crianças sagradas estão simplesmente ecoando o advento de Shri Krishna na realidade material. Ele é o Supremo. Nada é diferente de Krishna. Ninguém é igual a Krishna, nem ninguém é superior a ele. Krishna transcorre a infância na matéria, direta e indiretamente consciente da sua posição suprema. Já explicamos que Yoga Maya, uma das expansões femininas de Radharani, a principal expansão do corpo transcendental de Deus em sua manifestação feminina, é descrita como Yoga Maya, a potência da união com Deus. No mundo material nós temos Mahamaya, a grande ilusão. No mundo espiritual nós temos Yoga Maya, a grande união. Yoga Maya é responsável pelo controle da memória, da inteligência, da mente do absoluto. Krishna é aquele que pode pensar em tudo, simultânea e contemporaneamente. Krishna é aquele que pode ter consciência de tudo ao mesmo tempo. De todos os lugares, de todos os átomos, de todas as realidades materiais e espirituais. Yoga Maya é como aquela que move o cursor do rádio da mente de Deus e, para o prazer do Supremo, sintoniza diferentes aspectos da realidade infinita. Em alguns momentos ele tem consciência de ser a personalidade do infinito. Em outros momentos, para o seu prazer, Yoga Maya o faz esquecer de ser Deus. O Senhor tem prazer em viver como um menino humano, entretido em seus brinquedos infantis, em determinados momentos da sua eternidade infinita. Somente a literatura védica tem este nível de conhecimento sobre Deus. Krishna Damodara é a forma de Deus que ciclicamente se manifesta para abençoar os seres vivos,
que é amarrado pela cintura por Yashoda Maya, por mãe Yashoda, uma sucessiva expansão de Srimati Radhika, o aspecto de amor materno da suprema personalidade feminina de Deus, que vai descer ao mundo para interpretar o papel de mãe humana, entre aspas, do Absoluto. Simultaneamente, as expansões transcendentais que vivem o âmbito da intimidade de Deus, pelos desígnios da mesma Yoga Maya, têm e não têm consciência de que ele é o Supremo. Eu conto sempre um episódio que me parece muito simpático sobre o nível de consciência que Mãe Yashoda tem de Krishna. Em um determinado momento, em um passatempo transcendental do Senhor aqui na matéria, alguém informa Yashoda, seu filho é a suprema personalidade de Deus, ninguém é separado dele, ninguém é igual a ele e ninguém é superior a ele. E ela fala, claro, sem dúvida alguma, abre a janela e grita, Krishna, vem almoçar! As almas que interpretam este nível de intimidade com Deus não retêm em consciência fixa e estável o fato de que ele seja o Supremo. Pois nesse nível de intimidade, Krishna não deseja ser reverenciado, e sim amado intimamente. Não por ele ser Deus, mas por ele ser Krishna, aquela pessoa eterna. Como explicar isso? Você tem um pai e uma mãe, não é? Ou você estudou numa faculdade X. Vamos imaginar que o João tenha estudado na USP. Todos os dias, todos os minutos da vida do João, por acaso, eu estou fazendo uma pergunta, o João se lembra de que ele estudou na USP? Isso é algo importante que está no currículo do João, talvez? Um doutorado, ou um mestrado, ou uma formação específica numa faculdade qualquer. Mas isso não se mantém estavelmente aceso na mente do João, dia após dia, durante a sua vida material. Da mesma maneira, Krishna não se considera, eu sou o Supremo, ininterruptamente, dentro da sua própria percepção individual. Existe o âmbito e o aspecto onde Deus é o menino eterno, o adolescente ao centro da realidade absoluta. E nenhum outro aspecto lhe interessa mais do que esse. Assim como para o João, talvez seja mais importante sua família, suas emoções interiores, sua relação com Krishna. Para Krishna, é fundamental a sua existência e o amor que ele troca com as almas eternamente liberadas e com as almas que alcançam esta liberação. Muito mais
do que o aspecto da opulência divina que ele manifesta em outras formas, como Narayan, Vishnu, Narasimha, o leão transcendental. Como Krishna, ele é descrito como o Deus do amor, o Cupido, pelo qual todas as almas se apaixonam. Então, como um menino na matéria, Krishna executa passatempos extremamente humanos, como roubar doces de leite, a manteiga que é traduzida classicamente pelo mundo, parece, na verdade, ser um doce de leite específico, que criança que não gosta. Dos potes de barro, onde eles eram armazenados na Índia, na época em que ele se manifesta na Terra. Por ter quebrado alguns desses potes, pela 10ª vez, o bebê Krishna é perseguido por sua mãe Yashoda. Vocês podem encontrar a descrição dulcíssima deste passatempo num livro chamado Krishna, o Ladrão de Manteiga, que a Maria Helena Medina tem à disposição de vocês. E Yashoda jamais pensa em punir Krishna por algum sentimento negativo. A punição da mãe se manifesta como um ato de amor tão grande que é capaz de limitar e de momentaneamente fazer sofrer seu filho para que ele possa crescer de maneira adequada. E Yashoda decide amarrar Krishna porque ela deve cozinhar mais doces para ele. E seria impossível que ela satisfizesse, me perdoe meu português, o apetite sofisticado e voraz daquele menino que poderia devorar o infinito. Todos os néctares, todos os sabores são manifestados por ele e destinados para ele. Não é? Se ela não o amarrasse enquanto ela cozinha. Portanto, Yashoda corre atrás de seu filho, que sente literalmente o medo de uma criança que há pouco aprendeu a andar, correndo de uma mãe decidida a finalmente puni-lo pela 10ª travessura. É claro que ninguém pode punir a suprema personalidade de Deus. Mas Krishna se deleita ao sentir o terror de um menino humano e verter lágrimas de desespero ao correr da lindíssima mãe Yashoda, que, cheia de amor, decide frear o absoluto. É possível? Não, não é possível. Yashoda desprende sua cinta, Yashoda amarra tranças de veludo, Yashoda busca cordas na cozinha, Yashoda prende Krishna com suas mãos, com todos os fios, cordas, trapos que encontra na sua frente, mas jamais consegue fechar o nó ao redor da barriga de Deus. Desesperada, os grandes narradores, Srila Vyasadeva, Parikshit Maharaj ouve de Shukadeva Goswami que Yashoda perde inclusive o arranjo de joias que está em seus cabelos. Fica completamente descabelada, suando, e chega a chorar
diante do misterioso fato de que é impossível amarrar aquela criança. Sempre faltam 2 dedos de corda. Não importa o que ela amarre na ponta da última corda, sempre faltam mais 2 dedos de corda e Krishna não pode ser amarrado. Diante dessa espécie de pesadelo existencial, como é possível que ela não possa amarrar Krishna a um pilão de madeira para que ele a deixe cozinhar em paz? E Yashoda arrebenta em lágrimas, assustada, cansada, vencida pelas travessuras e pela potência da pessoa do infinito. E naquele momento Krishna nos demonstra algo extraordinário. Nenhum de nós pode prender o infinito com nossa vontade. Mas aqueles que alcançam o puríssimo amor de desejar o bem, a satisfação de Deus, podem. E assim, enxergando o amor através do desespero materno de Yashoda, Krishna concede àquela que interpreta o papel de sua mãe a vertigem de amarrar a cintura do infinito. Ela consegue amarrar Shri Krishna a um gigante pilão de madeira usado para macerar farinhas, açúcares e doces que são destinados ao próprio Krishna. Este é o significado, o passatempo relativo à canção que foi publicada no grupo do Ciência Milenária Indiana. Para encerrar a aula, nós vamos ler esta tradução do Damodarashtakam. Mais uma vez, decidimos fazer uma tradução que fosse de fácil acesso. Todas as aulas do Ciência Milenária Indiana, apesar de um certo risco em simplificar o conhecimento védico, têm sido feitas com o objetivo de tornar mais palatável, mais facilmente digerível este mesmo conhecimento. Portanto, perdoem se a minha tradução, em alguns momentos, pula alguns conceitos e algumas passagens, como às vezes do Om eu faço na mesma frase um salto vertiginoso, dizendo que o Om é uma manifestação externa da potência de Deus quando ele tem uma fonte transcendental. Mas sem estas elipses, torna-se quase impossível realizar quadros de síntese sobre o conhecimento védico, eficazes para o consumo daqueles que estão se aproximando pela primeira vez. O Damodarashtakam, traduzido, mal traduzido, pelo Ciência Milenária Indiana, diz: Deus é a forma eterna do conhecimento e da bem-aventurança. Namamisharem Sachitananda Rupam, em sânscrito. Ele que tem a face ornada por joias espirituais em forma de peixes e que é como o brilhante ao centro do reino divino de Gokula. Gokula é a parte da realidade transcendental e da realidade material onde Krishna interpreta seus passatempos infantis, como criança, que na verdade só ocorrem na matéria. Krishna, como um bebê, não existe na plataforma transcendental. Ele é, na plataforma transcendental, somente um conceito. O Krishna bebê. Muito bem. Ele que tem a face ornada por joias espirituais em forma de peixes, e que é como o brilhante ao centro do reino divino de Gokula,
Transcorre seus passatempos infantis roubando a manteiga que as donzelas de Vrindavana guardam em potes. Para nos ensinar, ele corre como um menino comum, fugindo com medo de sua mãe, Yashoda, que pensa em punir seu filho por suas doces travessuras. A este Supremo Senhor, que se deixa amarrar pelo amor a um pilão de madeira, Shri Krishna Damodara, eu ofereço minhas mais humildes reverências. Na forma de um menino, Krishna está chorando e esfregando seus olhos de lótus, enquanto corre o colar de pérolas ao redor de seu pescoço, marcado com 3 harmoniosas linhas. Krishna possui um pescoço com 3 linhas sob sua pele transcendental. Assim é descrito o pescoço de Krishna na literatura védica. O colar de pérolas está tremendo por causa de sua respiração ofegante e porque ele chora de medo, esquecendo propositalmente sua posição suprema. Ele vive este momento como se realmente fosse um simples menino. A este Senhor absoluto, Shri Damodara, cuja cintura não pode ser amarrada com corda alguma, mas sim somente pelo amor mais puro, eu ofereço minhas mais humildes reverências. Através de passatempos infantis tais como este, ele afoga as almas liberadas e transcendentais de Gokula em lagos de êxtase, e assim revela àqueles devotos que estão absorvidos no conhecimento de sua majestade suprema e de sua opulência, que na verdade ele só é conquistado pelos devotos cujo amor puro manifesta sentimentos de intimidade e não de opulência, e cujo amor puro também está livre de todas as concepções de respeito e deferência. O Supremo não deseja, na nossa relação interna com ele, deferência, respeito e manifestar sua majestade. Com todo o meu amor, volto a oferecer minhas reverências centenas de vezes a Shri Krishna Damodara. Ó Senhor, embora você seja capaz de conceder todos os tipos de bênçãos, não oro a você pela graça da liberação impessoal no Brahman, nem pelas posições espirituais em Vaikunta, onde você é adorado, como Vishnu Narayan, como o Senhor de todos os mundos. Nem desejo qualquer outra dádiva, e nem ter a visão de sua forma como Paramatma. Ó Krishna, eu gostaria simplesmente que seus passatempos infantis pudessem ser encenados em meu coração para sempre. Pois qual seria a utilidade para mim de qualquer outra dádiva além desta? Ó Senhor, seu rosto de lótus é a fonte de toda a beleza, assim emoldurado por mechas de cabelo negro com nuances de um vermelho suave. Seu semblante é beijado sucessivamente por mãe Yashoda. Seus lábios são avermelhados como uma fruta silvestre, a famosa bimba, descrita nos Vedas, que a insuperável visão de seu rosto de lótus esteja sempre manifestada em meu coração. Milhares ou milhões de outras bênçãos não têm valor nenhum para mim. Ó Senhor Supremo, eu ofereço minhas reverências a você, ó Damodara, ó Ananta, ó Vishnu, ó Mestre. Se satisfaça com meu serviço. Eu estou afundando num oceano de arrependimentos, condenado a nascer e morrer neste universo material. Por favor, derrame sobre mim a chuva da sua misericórdia e manifeste sua forma eterna diante dos meus olhos. Ó Senhor Damodara, assim como os 2 filhos de Kuvera foram liberados do castigo de Narada e transformados em grandes devotos por você, em sua forma de Krishna Damodara, como o bebê amarrado numa corda a um pilão de madeira, da mesma maneira, por favor, conceda-me sua própria Prema Bhakti, sua devoção amorosa. Eu apenas anseio pelo seu amor e não quero qualquer outro tipo de liberação.
Ó Senhor, ó Damodara, eu em primeiro lugar ofereço minhas reverências à própria corda refulgente que simbolicamente amarra sua barriga. Então ofereço minhas reverências à sua barriga, que é a morada de todos os universos. Humildemente me curvo à sua mais amada Srimati Radharani e depois ofereço todas as reverências a você, o Senhor Supremo, que exibe sublimes passatempos ilimitados e eternos. Jai Jai Shri Radha Damodara. Muito bem. Me perguntaram essa semana, dentre outras coisas, o que é uma alma liberada. Nós vamos explicar isso na próxima aula, para que não fiquemos tempo demais online. Existem dois tipos de alma liberadas e sucintamente vou pronunciar um microscópico resumo. Existem almas que são eternamente liberadas, descritas como as expansões do próprio Krishna, em pouquíssimas palavras. As almas que fazem parte destes sectos da sanga de Deus, dos associados eternos, das companhias eternas com que Deus manifesta seus passatempos, e as almas condicionadas como nós, que alcançam a liberação através do processo descrito no Bhagavad Gita. Em síntese, hoje nós podemos explicar desta maneira. Agradeço a vocês mais uma vez pela confiança e pela atenção. Espero que a realidade material jamais supere a nossa capacidade de enxergar Krishna, mesmo diante de desconfortos e obstáculos, privados ou sociais, e que seja quem for o guia político e material deste país, que o Ekadasi, o Mahamantra, o Bhagavad Gita, o foco da nossa vida permaneça sendo Deus e as atividades eternas que Ele distribui ao mundo através dos Vaishnavas, aos pés dos mesmos Vaishnavas, encabeçados pelo meu Srila Gurudeva, Om Vishnupada, Nitya Lila Pravista, Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj. Eu deponho os esforços da minha vida e esta aula. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.